Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Arquivos Secretos do Medo. Eu trago para vocês aí hoje mais um crime real. Nós vamos ver aí o crime que aconteceu em 2003, exatamente em novembro de 2003, onde foram assassinados aí Liana Friedenbach e Felipe Café, o casal de namorados aí, Felipe com 19 anos na época e Liana menor de idade com apenas 16 anos. Então vamos lá? E é isso aí, pessoal. Hoje eu trago para vocês aí a história que foi de repercussão nacional, né? Por causa do mentor do crime e o chefe do bando ser aí um menor de idade com 16 anos na época. O seu apelido era Champinha, ali na região de Embu Guaçu, próximo de São Paulo. Felipe Café e Liana se conheceram no colégio e decidiram acampar no fim de semana. E os amigos, segundo eles, os amigos iriam também, mas foram desistindo. Então Felipe e Liana resolveram ir só os dois acampar ali na região de Embu Guaçu. O sítio era pertencente a um senhor português que até chegou a relatar aí que o sítio estaria abandonado porque ele mesmo foi vítima de violência. A região estaria muito violenta, com vários criminosos, e o sítio estaria abandonado. E antigamente ele deixava o sítio aí à vontade para as pessoas que gostavam de acampar. Felipe e Liana então chegaram no sítio no dia 1º de novembro de 2003 e ali já foram rendidos por Pernambuco e Champinha, que no caminho cruzaram pelos dois e já armaram ali de fazer a rendição e o assalto dos dois namorados. Felipe e Liana então foram levados para um cativeiro e ali ficariam por vários dias. Liana já no primeiro dia foi estuprada aí por seus algozes. E não foi somente Champinha e Pernambuco que estupraram Liana. Eles passaram aí também para mais 3 participantes do bando. Durante a semana, com a repercussão do caso e a polícia procurando Liana e Felipe, decidiram então acabar com a vida de Felipe. Levaram ele para o meio do matagal e Felipe foi executado com um tiro na nuca. Liana então ficaria mais alguns dias ainda com Champinha, sob o domínio dele. Mas aí ele resolveu acabar também com a vida dela. Liana foi brutalmente assassinada com várias facadas. E agora vamos acompanhar aí essa história em detalhes. O caso Liana Friedenbach e Felipe Café foi um crime ocorrido na zona rural de Embu Guaçu, na Grande São Paulo, entre 1 e 8 de novembro de 2003, que causou profunda indignação na sociedade brasileira e reacendeu o debate a respeito da maioridade penal no Brasil. O crime constituiu na tortura e assassinato do jovem Felipe Silva Café, de 19 anos, e da menor Liana Bey Friedenbach, de 16 anos, por 4 homens e um adolescente. Liana nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 87. De ascendência judaica e com boas condições financeiras, ela se mudou em meados de agosto de 2003 para o Colégio São Luís, a fim de conciliar os seus estudos com as demais atividades da sua rotina, como aulas de ginástica, inglês e os eventos da Chazinoá, organização judaica da qual fazia parte. Liana sonhava em prestar vestibular para a educação física e ser monitora de acampamento do movimento judaico e visitar um kibbutz. Felipe Silva Café, por sua vez, nasceu em 1º de julho de 84 e não pertencia a uma classe econômica tão abastada como a de Liana, mas era bolsista no Colégio São Luís e trabalhava durante o dia.
Ele pretendia prestar direito para se tornar delegado e prestaria uma entrevista de concurso para auxiliar de escritório no dia 3 de novembro. Pouco após matricular-se no colégio, Liana conheceu Felipe e engataram um relacionamento. Os assassinos foram presos alguns dias depois dos crimes. Em julho de 2006, Antônio Caetano da Silva, Aguinaldo Pires e Antônio Matias de Barros foram condenados pela Justiça a 124, 47 e 6 anos de prisão, respectivamente. Em novembro de 2007, Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos e 18 dias de prisão pelo assassinato. Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, considerado o líder do bando, era menor de idade na época da morte do casal e foi internado na Unidade Experimental de Saúde da Unidade Tietê da Fundação Casa, antiga FEBEM, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Após completar 18 anos, ele foi novamente avaliado e transferido à casa de custódia de Taubaté, por tempo indeterminado, visto seu alto grau de periculosidade junto à sociedade. Com cerca de 2 meses de relacionamento, o casal decidiu fazer uma viagem. A ideia inicial era acamparem na zona rural de São Paulo, junto a um grupo de amigos de Felipe. Eles tinham o costume de acampar com ele há anos. Por diversos motivos, os amigos foram desistindo do passeio e, decidindo não desmarcar o encontro, o casal optou por viajar sozinhos. Felipe ocultou dos pais o fato de que iria viajar sozinho com Liana. Esta, por sua vez, mentiu que viajaria a Ilhabela com um grupo de jovens da comunidade israelita, após ter seu primeiro pedido negado quando disse que queria acampar com Felipe e amigos. No dia 31 de novembro de 2003, os dois deixaram o colégio à noite e pernoitaram no vão do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. De madrugada, próximo ao amanhecer, foram à rodoviária com destino a Embu-Guaçu. Durante a manhã, eles compraram alguns mantimentos em um mercadinho, se organizaram e por fim foram caminhando pela estrada do Belvedere com destino ao sítio Doli. O sítio pertencia a um artista plástico português que recebia muitas pessoas para acamparem em seu terreno, porém havia sido abandonado devido ao crescimento da criminalidade no local. Enquanto caminhavam pela estrada, os dois jovens cruzaram com Paulo César da Silva Marques, o Pernambuco, na época com 32 anos, e Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, na época com 16 anos. Ao verem o casal bem vestido e desprotegido, os indivíduos decidiram mais tarde abordá-los, pois Liana chamou muita atenção dos dois devido aos seus atributos físicos. Segundo o que foi apurado, acredita-se que o casal tenha sido abordado no fim da tarde daquele sábado, 1º de novembro. Champinha e Pernambuco rasgaram a barraca onde os dois estavam, os renderam com faca e uma espingarda. Felipe e Liana, então, foram obrigados a caminhar por quilômetros mata adentro, chegando a um sítio no qual o caseiro ajudaria a fornecer o local como cativeiro. O casal foi sequestrado e levado para um barraco repleto de entulho, onde passariam diversos dias. Durante os dias que se seguiram, e já desde o primeiro momento naquela noite de sábado, Liana, que era virgem, foi estuprada continuamente pelos seus algozes, que ignoraram seus apelos para que não o fizessem. Primeiro por Champinha e Pernambuco, depois pelos comparsas dos criminosos que foram aparecendo nos demais dias. Aguinaldo Pires, de 40 anos, Antônio Caetano da Silva, o caseiro de 50 anos. Na segunda-feira, dia 3 de novembro, sentindo falta da filha, que já deveria ter retornado, e estranhando o fato de seu celular estar fora de área, o pai de Liana, Ari Friedenbach, começou a vasculhar informações sobre o paradeiro da moça. Ari, inclusive, tinha ido ao local onde Liana deveria desembarcar, encontrando-o vazio. Após ligar para uma das amigas da jovem, Ari descobriu que ela havia viajado para Embu-Guaçu com Felipe e que havia confidenciado isso apenas a algumas amigas e ao seu irmão. Após entrar em contato com os pais de Felipe e ao perceber que o casal havia sumido, começou uma verdadeira caçada da polícia por pistas sobre o casal.
A barraca onde acamparam estava abandonada no sítio, assim como os pertences dos dois, mas havia um rasgo na lona, preocupando a todos ainda mais. Durante dias, a polícia, os moradores da cidade e as famílias dos namorados buscaram intensamente pelos dois. O irmão de Felipe era um soldado do COI, que também participou das buscas. Desde o começo, o nome de Champinha foi levantado entre os suspeitos, devido aos seus históricos de crimes no local, mas durante dias não se tinha pistas de quase nada. Enquanto esteve com Liana, Champinha exibia a todos a jovem como sua prima e namorada, andando com ela à luz do dia e ainda oferecendo-a aos seus comparsas para ser estuprada. Liana foi vítima de múltiplas violências. Na quarta-feira, 5 de novembro, Champinha foi intimado a depor na delegacia, pois já era um forte suspeito. Durante aquela semana, seu irmão mais velho chegou a vê-lo pescando num lago, na companhia de Liana, mas teve receio de fazer muitas perguntas sobre ela, e avisou ao menor que a polícia e sua mãe estavam à sua procura. Temendo a aproximação da polícia, o bando decidiu matar Felipe Café na quinta-feira, dia 6 de novembro, pela manhã. Caminhando mata dentro, Champinha se deteve com Liana, enquanto Pernambuco seguiu com Felipe por cerca de 100 metros. Ali à beira de uma ribanceira, efetuou um disparo contundente na nuca de Felipe, que morreu. Acredita-se que a intenção era matar os dois, mas a espingarda era completamente improvisada, com armações de elástico inclusive, e a munição havia acabado. Além disso, Champinha decidiu passar mais dias com a menina. Após matar Felipe, Paulo César se evadiu, decidindo fugir para o seu estado natal, Pernambuco. Segundo os criminosos, Liana não teria visto o namorado ser morto, mas teria escutado o tiro e perguntado sobre ele, obtendo como resposta a mentira de que ele havia sido liberto, mas provavelmente não acreditou. Os cerca de 2 dias que passou sozinha na mão dos algozes foram ainda piores que os anteriores. É dito que Liana chegou a caminhar por mais de 20 quilômetros com Champinha por trilhas que praticamente só ele conhecia. Na manhã de sábado, 8 de novembro, Champinha mentiu para Liana que a levaria para uma rodoviária a fim de libertá-la. No meio do caminho, nas proximidades de um córrego, o menor atacou Liana durante um acesso de raiva, empregando-lhe um golpe gravata e perfurando seu pescoço com um facão. O corte foi tão profundo que quase a degolou. Após a menina cair no chão, sucederam-se diversos golpes extremamente violentos por seu peito, braços, costas, pescoço e até na cabeça, onde Champinha lhe fez um traumatismo craniano. Foram mais de 15 facadas matando-a. Naquela semana, algumas pistas foram obtidas pela polícia. Um morador da região testemunhou que no sábado, dia 1º, havia visto Champinha andando na companhia de uma menina com as características de Liana e com aparência diferente das que costumavam andar com ele. Ele disse que chegou a desconfiar, mas só soube dos estudantes desaparecidos depois que foi à cidade fazer compras vários dias depois. Além disso, um mateiro que havia se disposto a colaborar nas buscas encontrou um dos criminosos, Antônio, bêbado pela região e balbuciando coisas estranhas. Então o levou à delegacia, onde o mesmo confessou tudo. Após Champinha ser detido, ele revelou onde estava o corpo de Felipe Café, porém mentiu que Liana estava viva e em posse de Pernambuco. Entretanto, a polícia já trabalhava sobre a possibilidade da moça estar morta, o que se confirmou depois de Champinha finalmente revelar a localização do corpo de Liana. Os corpos foram encontrados no dia 10 de novembro. Champinha e seus comparsas foram presos dias depois dos crimes. Considerado líder do bando, Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos de idade na época do assassinato do casal e foi internado na Unidade 1 da Fundação Casa, antiga FEBEM, do Complexo Vila Maria, zona norte de São Paulo. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele poderia ter ficado internado na entidade por até 3 anos ou no máximo até completar 21 anos. Um laudo psiquiátrico apontou que ele tem doenças mentais graves, como transtorno de personalidade antissocial e leve retardo mental,
podendo apresentar risco à sociedade. Champinha foi transferido para uma unidade experimental de saúde, destinada à recuperação de jovens infratores com distúrbios mentais, onde permanece até hoje. Desde então, a custódia dele se tornou responsabilidade do governo paulista. Champinha já teve pedidos de liberdade negados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou Champinha numa casa confortável, decorada em alto padrão, com sofá, TV de 29 polegadas e 5 refeições diárias feitas por nutricionistas. O vídeo gerou grande revolta e críticas ao governo. O então governador José Serra defendeu a situação dele, dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo delitos. O secretário de Justiça de São Paulo também repudiou a imprensa, dizendo que queria linchar moralmente o Estado. Champinha custaria ao Estado cerca de R$12 mil mensais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. E eu convido vocês para deixar o seu comentário aí para mim, beleza? É muito importante aí a participação de vocês e essa resposta, tá certo? Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Deixa aí o seu like para mim. Deixa o seu comentário, tá joia? E eu convido vocês a assistir este vídeo aqui, é das irmãs Yoshifusa, que aconteceu também na região metropolitana de São Paulo. Elas foram assassinadas e abusadas sexualmente por uma pessoa próxima, uma pessoa de total confiança da família. Vou deixar aqui então para vocês o vídeo, beleza? Tá aqui, ó. Acompanhem. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.